Olá! Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações pessoais bem difíceis em nossas vidas. Nenhum de nós está imune a passar por momentos de angústia, ansiedade e até de profunda depressão. Às vezes nos sentimos impotentes diante dos problemas que enfrentamos, sentimos medo do que pode nos acontecer ou aquelas pessoas que nós amamos. Há momentos que nos sentimos solitários, abandonados por todos e esquecidos até mesmo por Deus. Podemos achar que a vida não tem mais sentido, perdemos o prazer e a alegria nas coisas que mais gostávamos de fazer. Sentimos como se estivéssemos carregando um imenso fardo e as nossas pernas não têm mais forças para caminhar. Não temos ânimo ou vontade para prosseguir. Nesse momento, temos a impressão de que não resta mais nada a fazer além de desistir de tudo. Alguns compositores de salmos bíblicos também se sentiram exatamente deste modo e expressaram isso em suas orações ao Senhor. No Salmo 13, o salmista nos ajuda a entender e nos orienta em como agir em momentos aparentemente tão tenebrosos em nossa vida. Este salmo nos ensina que em nossa caminhada com Deus, nós passamos por diferentes momentos na nossa vida. Neste salmo, o salmista descreve 3 momentos pelos quais nós podemos passar em nossa caminhada com Deus. A primeira experiência que nós podemos ter ao longo da nossa caminhada com Deus, ao longo da nossa vida cristã, são momentos de dor. Nós podemos passar por momentos de dor. O salmista nos ensina essa importante verdade, partindo inclusive da sua própria experiência. Note que aí no versículo de número 1, o salmista ele se expressa do seguinte modo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Note que o salmista ele estava se sentindo abandonado, inclusive estava se sentindo abandonado por Deus. Ele estava sentindo que o Senhor havia esquecido-se dele. Ele estava tendo a sensação de que Deus estava se escondendo dele. O Senhor não estava atendendo ao seu clamor, não estava atendendo às suas orações. Parece que a face do Senhor lhe estava oculta nos momentos que ele precisava, nos momentos que ele estava passando pela experiência do sofrimento. Note que no versículo seguinte, no versículo 2, o salmista também expressa que ele estava se sentindo profundamente angustiado. Ele estava sentindo profunda angústia no seu coração. Aí no Salmo de número 2, na primeira parte desse salmo, ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? O salmista expressa que a sua alma estava atormentada e aflita. A palavra hebraica etzá, usada aqui nesse texto, expressa uma intensa luta interior que o salmista estava enfrentando naquele momento. A tristeza havia tomado conta do seu coração. Ele fala aí de uma alma relutante, angustiada, aflita, atormentada, coração profundamente triste. Não sabemos o que o salmista estava passando, qual o problema que ele estava enfrentando, ou talvez nenhum problema ele estava enfrentando, mas o seu coração estava extremamente angustiado, extremamente triste. Ainda nesse versículo, na segunda parte desse versículo, o salmista expressa que ele estava tendo a sensação de permanente derrota. Ele diz aí no versículo 2, na segunda parte desse versículo: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo, o meu adversário? Parecia-lhe que os seus inimigos estavam sempre prevalecendo contra ele. Ele estava se sentindo sempre derrotado diante dos seus adversários. Era uma sensação de derrota constante. Portanto, meus irmãos, assim como o salmista, nós também devemos estar preparados para enfrentar
momentos de profunda dor e também momentos de profundo sofrimento. Podemos sentir profunda angústia em nosso coração diante da imprevisibilidade, da incerteza da vida. Podemos nos sentir abandonados, perseguidos e até derrotados por aqueles que estão ao nosso redor. Parece que os céus se fecham sobre nós e nos sentimos, inclusive, abandonados até por Deus. O salmista estava se sentindo exatamente desse modo, dessa forma. Mas, além desse momento, que nós chamamos de momento da dor, da angústia, do sofrimento, o salmista também nos fala que nós podemos passar por momento de clamor. Note que o salmista, ele clama que o Senhor, primeiramente, o ouça. Aí no versículo 3, na primeira parte do versículo, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. O salmista suplica com muita intensidade que o Senhor atente à sua angústia e ao seu sofrimento. A palavra usada aqui expressa a ideia de olhar para algo ou alguém com atenção e consideração. Note que o salmista também clama que o Senhor o restaure naquele momento de dor e sofrimento. Ele diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. No hebraico, este versículo ele tem o sentido de traz de volta o brilho dos meus olhos para que eu não morra de tristeza. O salmista estava sentindo que os seus olhos não brilhavam mais. Ele não tinha mais alegria de viver. Lhe havia fugido todo e qualquer prazer na vida ou nas coisas deste mundo, talvez nas coisas que antes ele se alegrava, agora não sentia mais nenhuma graça nessas coisas. Ele pede aqui que o Senhor traga de volta o brilho dos seus olhos, para que ele não seja consumido pela morte. E finalmente o salmista também clama aqui que o Senhor o livre dos seus inimigos. Aí no versículo 4 ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ele não deseja ser envergonhado diante daqueles que o odeiam e que procuram o seu mal. Há pessoas que estavam torcendo pela sua falha, pela sua queda, pela sua derrota, e ele não quer dar ocasião a que os seus adversários se regozijem de sua derrota, de sua destruição. E ele então suplica ao Senhor por livramento nesse momento, por esse momento, que ele está passando aí. Portanto, meus irmãos, diante de situações de dor, sofrimento e desespero, nós precisamos clamar ao Senhor com todas as nossas forças. Muitas vezes, diante da nossa fraqueza, incapacidade, frente aos imensos desafios que se colocam em nossa frente, não temos outra possibilidade senão suplicar o socorro do Senhor. Quando a tristeza e a angústia tomam conta do nosso coração e já não restar forças para prosseguir, é hora de clamar àquele que tem poder para nos levantar das cinzas. O salmista fez exatamente isso. Devemos também fazer isso. O salmista, ele não nega que está triste, que está angustiado, que está deprimido, mas ele clama ao Senhor e ele busca no Senhor a solução para o problema que ele está enfrentando naquele momento. Então, como nós temos aprendido nesse salmo, em nossa caminhada com Deus, nós passamos por diferentes momentos. E nós falamos até aqui de 2 momentos pelos quais nós podemos passar em nossa caminhada. Primeiro, nós podemos passar por momentos de dor. Mas diante desses momentos de dor, nós também precisamos passar por momentos de clamor ao Senhor. E em terceiro lugar, nós também precisamos passar por momentos de louvor, ao Senhor. É muito interessante esse salmo, que a despeito do momento de tanto sofrimento que está passando ali, o salmista, ele primeiramente declara que ele deposita toda a sua confiança na graça do Senhor.
Veja o que diz o versículo 5, a primeira parte desse versículo. No tocante a mim, confio na tua graça. A palavra hebraica, traduzida aqui por confio, ela tem o sentido de se sentir seguro diante de um perigo iminente. É exatamente isso que estava acontecendo com o salmista. Ele estava se sentindo seguro, mesmo diante dos momentos tão tenebrosos pelos quais ele estava passando naquele momento. A palavra hebraica, traduzida aqui por graça, é hesed, que pode ser traduzida como graça, bondade, mas também como fidelidade. A ideia é que o Senhor é fiel e ele jamais nos abandonará, principalmente quando nós estivermos enfrentando momentos de aflições e momentos de tormenta em nossas vidas. Note que, além disso, o salmista também reconhece que ele tinha motivos para se alegrar na salvação do Senhor. Mesmo que naquele momento estivesse passando por tanta tristeza, tanta angústia, mas ele reconhece que ele tinha motivo de sobra para se alegrar, principalmente por causa da salvação do Senhor. Ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Essa palavra hebraica, Yeshua, ela se refere aos atos de salvação e libertação operados por Deus em favor do seu povo. Não há inimigo tão forte e nem circunstância tão difícil que não possa ser vencida ou resolvida pelo Deus que abriu o Mar Vermelho e destruiu os exércitos de Faraó. Nada há impossível para esse Deus. Nada há tão difícil para esse Deus. Finalmente, meus irmãos, o salmista se dispõe, então, diante de tudo isso que falamos, a louvar ao Senhor, principalmente por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Aí no versículo 6, ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Apesar das circunstâncias que estava enfrentando, apesar da tristeza que estava sentindo, mas o salmista reconhece que o Senhor sempre tem agido com generosidade para com ele. E isso é motivo suficiente para que ele o louve, para que ele o glorifique. Portanto, meus irmãos, mesmo que enfrentemos lutas e tribulações intensas, nós precisamos continuar louvando ao Senhor, não apenas pelo que ele tem feito por nós, mas principalmente pelo que ele é. Ele é e continuará sendo, mesmo que a noite não termine e o sol não se levante. Ele é e continuará sendo, por mais que não consigamos perceber o seu agir em nossa vida. Devemos louvá-lo, mesmo que as trevas ao nosso redor sejam tão intensas que não consigamos ver a sua luz brilhar em nossos corações. Mas ele é Deus e por isso nós devemos louvá-lo. Esse é o motivo mais que suficiente para que possamos glorificá-lo. Bem, como disse no início, todos nós estamos sujeitos a enfrentarmos situações pessoais difíceis e aparentemente insolúveis ao longo da nossa vida. No salmo que estudamos hoje, nós aprendemos que em nossa caminhada com Deus, nós passamos por diferentes momentos em nossa vida e nessa caminhada. No Salmo 13, que nós estudamos hoje, nós podemos perceber 3 momentos pelos quais nós podemos passar em nossa caminhada com Deus. Primeiramente, nós podemos passar por momentos de dor e sofrimentos, momentos de tribulação, momentos de extrema angústia pelos quais nós podemos passar e diante dos quais nós podemos achar que não há solução. Porém, esses momentos devem também nos levar a clamar com todas as nossas forças ao Senhor, na confiança de que Ele nos ouve e de que Ele nos atenderá. Finalmente, apesar das situações que enfrentamos, sejam boas ou difíceis, não podemos esquecer de louvar constantemente ao Senhor. Louvá-lo pelo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nosso favor,
mesmo que às vezes nós não consigamos perceber o seu agir. Eu gostaria de terminar essa reflexão citando um texto bem apropriado a tudo que aprendemos nesse salmo. O profeta Abacuque também estava enfrentando um momento difícil, de extrema dor, tribulação, sofrimento, destruição, desapontamento. O profeta Abacuque expressa a sua confiança no Senhor do seguinte modo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 a 18.